Fala pessoal, Fernando Valente, Diana Santini. Nós estamos aqui terminando os primeiros momentos aqui do dia no Congresso Europeu de Diabetes, aqui em Viena. Nós vamos trazer para vocês aqui um resumo do que aconteceu aqui de mais interessante. Eu queria, Diana, começar aqui trazendo aquela que foi a principal palestra, né, que foi a Claude Bernard Lecture, que laureou o Dr. Andrew Hattersley, que estudou bastante a parte genética, e a partir dos estudos dele a gente pôde entender melhor do diabetes monogênico, MOD, diabetes neonatal. Inclusive ele comentou que aumentou em 3 vezes o diagnóstico desses tipos de diabetes depois que eles começaram a estudar. Então, o que a gente estava procurando de menos, né? E também a aplicabilidade do estudo da genética também para os dias atuais e para patologias mais frequentes, né? Como o diabetes do tipo 2. Então, para achar qual é o tratamento melhor, o que mais reduz a hemoglobina glicada depois da metformina, usando ali características clínicas também para determinar um melhor tratamento e medicina de precisão. Medicina de precisão. Então, foi uma palestra muito interessante que trouxe vários insights aqui para a gente. Foi tão bom que tem 2 vídeos sobre essa palestra. Exato, né? Tem 2 vídeos, então vocês podem conferir lá o Marcos Tambassia comentando, depois o André Viana com a Melanie Rodak. Exatamente. E o que você viu de mais interessante, Diana? Olha, falando de ontem, né, do simpósio satélites, para mim o que me chamou a atenção, que eu acho que vai ser revolucionário, foi a apresentação da maritide, que é uma nova molécula, que é completamente diferente do que a gente vem vendo, né, porque ele é um anticorpo monoclonal que bloqueia o receptor de GIP junto com o análogo agonista de GLP-1. Então a gente está acostumado análogo, né, GIP com GLP-1, e agora a gente tem um antagonista do GIP com o GLP-1. Isso parece um pouco contraditório do que a gente vem estudando. Na verdade, eu acho que os próximos anos vai ser de muito estudo e desenvolvimento para entender melhor o GIP. O fato é que eles não só mostraram os dados de estudos de fase 2, que avaliou mais a resposta, a segurança, que foi um estudo de 52 semanas, que ainda não tinha chegado a um platô, mas eles apresentaram os dados de fase 3, ou seja, já em pessoas com diabetes e sem diabetes e obesidade, mostrando resultados impressionantes na perda de peso, no controle de hemoglobina glicada, e mostrar os dados, né, do Maritime, né, que é um estudo grande, e uma coisa que promete, né, drogas de ação mais longa, de uso mensal. Eu acho que isso vai ser bem revolucionário aí para os próximos dias. Mas você também assistiu coisas boas sobre rim, né? Quer dar uma pincelada? Hoje a gente sabe que o tratamento da doença renal está crescendo bastante. Nós temos diversas modalidades terapêuticas, vários pilares. Primeiro com o inibidor de ECA e BRA, o inibidor de SGLT2, a semaglutida, também os dados recentes mostrando, né? E hoje, nesse simpósio das indústrias, a gente assistiu também sobre o antagonista mineralocorticoide, né? A finerenona mostrando uma redução importante também da progressão da doença renal. Inclusive foi discutido, né, com o inibidor de exato, SGLT2, foi discutido em que momento que a gente deveria introduzisse 2, 3 medicações de cara, ou se a gente deve, assim como a gente faz para o tratamento do diabetes tipo 2, fazer um tratamento sequencial e trabalhar na falha terapêutica, né? Então, talvez também para a parte renal a gente tenha já que dar 2 medicamentos de cara, como a gente está começando a fazer agora. Isso é uma tendência mesmo. Para diabetes tipo 2, por exemplo, que vem com 7,5% de hemoglobina glicada ou mais. Né? E um outro destaque também, eles falaram muito da associação de inibidor de SGLT2 com o GLP-1, né? Teve um simpósio só sobre isso, mostrando dos múltiplos benefícios no coração, no rim, no fígado, na parte metabólica. Eu acho que essa é uma tendência mesmo, já está nas diretrizes, né? Mas da gente mostrar assim, os efeitos diretos e indiretos dessa combinação, ou seja, a gente tem que atuar de uma forma mais precoce mesmo nesses pacientes. Mas hoje a gente também teve muita coisa interessante, né? Você quer dar um resuminho das coisas que você viu? Muito importante aqui foi discutida a relação entre diabetes e câncer, mas não especificamente pela hiperglicemia, né? Está mais ligado
Resistência a insulínica, resistência né? insulínica, a presença de síndrome metabólica, Inflamação. inflamação. Então, o Luciano Jacalha gravou um vídeo comigo e ele comentou sobre um dado lá que, principalmente no início do diagnóstico do DM2, os primeiros 3 meses de diagnóstico, a prevalência de câncer é maior comparado a até 10 anos, por porque exemplo. ele não estava tratado, né? A gente não sabe pela obesidade, pela resistência à insulina. Então, é uma complicação da resistência à insulina, da síndrome metabólica, que não está no radar, talvez, do clínico e mesmo do endocrinologista, né? E ele comentou que está mais ligado, inclusive, onde tem depósito de gordura, no rim, no fígado, gordura ectópica. Então, acho que é um ponto importante aqui para a gente começar a olhar, né? Um outro trabalho que foi apresentado hoje foi uma subanálise do SOUL, que é o estudo, né, de desfecho cardiovascular com a CEMA oral, mas eles fizeram uma subanálise para tentar correlacionar com o IMC, porque a gente sabe que quando reduz peso, a gente melhora os parâmetros, e eles mostraram que o benefício cardiovascular não foi independente do IMC, ou seja, aquelas pessoas com IMC mais baixo também se beneficiam. E uma outra subanálise que eles fizeram foi em relação à hemoglobina glicada, mostrando que aqueles pacientes que estavam pior controlados, que tinham uma hemoglobina glicada mais alta, eles tiveram maior impacto, maior benefício com a semaglutida oral. Então, assim, a gente já tem esses resultados do SOUL já publicados e agora essa subanálise agregou um pouco mais de informação na nossa prática clínica, eu acredito, né? Diana, então, pegando esses pacientes aí que você comentou, né, de hemoglobina glicada alta, dificuldade de colocar na meta, teve uma palestra bastante interessante aqui que eu não posso deixar de citar, que foi uma palestra do Ralph Defronzo, conhecido por todos, né, sobre o hipercortisolismo como causa, ampliando a dificuldade da gente trazer esses indivíduos para metas, né, mas desencadeando ou piorando a hiperglicemia em quem tem diabetes tipo 2. Ele até colocou que seria o nono fator ali na fisiopatologia, né, que ele apresentou no ADA, o octeto ominoso, né, numa Bunting Lecture, uma das várias, e agora propõe essa como uma nona... Um novo mecanismo. Isso. E aí o estudo que foi apresentado foi um estudo da mifepristona. É um desdobramento aí do estudo Catalyst, que é esse estudo, né? Antes, deixa eu lembrar aqui que 23% da população que eles avaliaram tomando diabetes tipo 2, tomando 2 antidiabéticos sem controle, sem atingimento de metas, ou antidiabéticos com antipertensivos ou com complicação, é uma população mais difícil, né? Então 23% de hipercortisolismo, e aí eles apresentaram, o Defronzo apresentou hoje o efeito da mifepristona, que é um antagonista do receptor glicocorticoide, mostrando uma redução importante na hemoglobina glicada, então atuando nesse que seria um novo mecanismo fisiopatológico. Chama atenção para a gente buscar mais por esse diagnóstico, talvez, né? Na nossa prática clínica, procurar naqueles pacientes de maior risco, com mais resistência insulínica, mais síndrome metabólica, a possibilidade de ter um hipercortisolismo aí subclínico. Né? Exato, e aí ele faz lá uma supressão com dexametasona, esse teste que a gente faz, né, medindo o cortisol pela manhã, tomando a dexametasona à noite, abaixo de 1,8 seria o esperado, esses indivíduos não suprimem. Um outro trabalho que foi apresentado hoje foi um trabalho falando do ômega 3, né, que é o icosapentil etil. A gente sabe que o triglicerídeo é um fator de risco, mas eles tentaram avaliar, né, a relação de triglicerídeo, hemoglobina glicada e a relação de desfecho com a redução de triglicerídeo com esse ômega 3, que é um ômega 3 que a gente já falou aqui, mais purificado, que não é o ômega 3 nas doses habituais que a gente tem no Brasil, mas eu acho que soma aí mais uma informação e o dado na redução do risco cardiovascular com controle específico aí dos triglicerídeos, né? A gente espera ter em breve esse icosapent etil no Brasil, né? Mas também muitas palestras sobre monitorização contínua de glicose, né? Então, conversei aqui com colegas que trouxeram aqui, por exemplo, a redução durante o tratamento, o primeiro atendimento ali de uma cetoacidose diabética, uso de CGM versus
medir ali de hora em hora Na a pontinha do glicemia dedo. na ponta de dedo. Em hospital, né, Fernando? Dentro do hospital, isso foi até na época da Covid, né? Então o uso do CGM se mostrou bastante seguro, né? confiável, Confiável, né? que é Um essa MARD preocupação. que não é assim perfeito como é o ambulatorial, mas um Eu MARD acho que é bom. uma tendência, o CGMS, eles apresentaram um trabalho também de custo-efetividade em pessoas com diabetes tipo 2 que não usam insulina, mostrando que a monitorização contínua reduz desfecho, reduz mortalidade, complicação e melhora a mudança de estilo de vida. E aquela coisa, o paciente está sempre olhando, acompanhando, ele se controla um pouco mais em relação à alimentação, estimula a pessoa a fazer um pouco mais de atividade física, e a gente sempre recomenda na nossa prática, né? Quanto mais monitorização você faz, maior chance de você ficar bem controlado. Então, a gente está vendo um avanço aí, uma extensão talvez maior para o uso do CGMS, que não é só para quem usa insulina e ambulatorialmente, agora entra o hospital e também Exato. pessoas sem insulina. Exato, e nesse estudo, inclusive, diminuiu a necessidade de UTI. Né? Eles resolviam a maior parte dos casos ali Que é muito importante, né? Redução de internação. no primeiro atendimento. Né? E também dado de CGM em pessoas normoglicêmicas, medindo-se a glicemia de jejum, plasmática de jejum, né? E depois eles colocaram o monitor, o sensor de glicose e encontraram uma alta taxa de indivíduos que têm, na realidade, provavelmente pré-diabetes, se for olhar os dados do sensor, e até uma pequena porcentagem já com diabetes no sensor. Então, mostrando também Você aumenta a uma sensibilidade, né? uma limitação da glicemia de jejum se a gente considerar só esse teste diagnóstico, né? Até porque a primeira alteração que acontece é a pós-prandial, né? E você precisa enxergar essas glicemias, esses picos ao longo do dia. O CGMS permite isso. Isso, lembrar que isso não está aprovado com essa função, né? Mas como ele acho que ajuda a pessoa a buscar, né, um tratamento. E aí, falando em tratamento e mudança de estilo de vida, o Dr. Rui também apresentou uma palestra falando do exercício e de como o exercício físico, naquela pessoa recém-diagnosticada de diabetes tipo 2, nos primeiros 2 anos, muda desfecho, né? A gente sabe que o diabetes leva a uma redução de expectativa de vida, né, e maior risco de complicações, mas que a prática, mesmo de forma leve e moderada de atividade física, no início do diagnóstico já é capaz de mudar esse desfecho. Então, mais um dado aí para encorajar as pessoas na mudança de estilo de vida, que é tão importante, né, Fernando? Bom, sem dúvida, desde o princípio a todo momento, né? E queria chamar a atenção, por fim, aqui também, da apresentação de um consenso de triagem populacional para identificar o diabetes tipo 1 nos estágios iniciais. A gente está falando bastante hoje de estágio 1, 2 e 3, né? O 3 seria já com a hiperglicemia manifesta, né? Então, identificar na população geral quem seriam essas pessoas com maior... Que vão abrir a doença. Isso, né? Antes da eclosão da doença, né? Inclusive para evitar a cetoacidose. Então, depois vocês vão lá e assistam o vídeo com a Melanie Rodak, especificamente também sobre isso, né? E assim, eu acho que a gente fechou, né, o nosso dia com bastante informações boas. Teve bastante coisa aqui, a gente vai continuar acompanhando aqui e resumindo para vocês, então, os próximos dias de Congresso Europeu de Diabetes. Isso aí, obrigada. Abraço, pessoal!